Então, né, voltando aqui, que a gente iniciou novamente, a gente estava falando da diabetes tipo 1, né, da insulina, no caso, né. Então, o paciente que ele tem diabetes tipo 1, ele não produz a insulina. E como ele não produz essa insulina, ele tem que tomar a insulina de alguma forma. Então, a indústria farmacêutica achou a insulina, né, através de uma pesquisa, e a insulina é proveniente do porco, tá? Então a insulina que se utiliza foi retirada do porco. Claro, hoje é produzida dentro de laboratório, não é mais, né? A gente não tem que ficar matando o porco para retirar essa insulina, mas a origem da insulina é animal, né? Que ela vem do porco, a insulina. E aí a gente tem que colocar essa insulina dentro do organismo, né? Porque se a pessoa não produz e ela precisa dessa glicose para sobreviver, eu preciso introduzir essa insulina. Essa insulina ela é introduzida através de uma aplicação, né? Injetada numa aplicação subcutânea. Então é realizada uma prega, né? Então a gente faz, vou mostrar aqui para vocês, uma prega, certo? E é injetado nessa prega a insulina. Bruna, quantas vezes ao dia é aplicado essa insulina? Depende, tá bom? Quando o paciente descobre que ele tá com a diabetes tipo 1, ele faz um exame para saber qual é a quantidade que ele precisa, né? Qual é a quantidade de insulina que ele vai precisar. Porque tudo depende da alimentação que ele realiza, depende da quantidade de exercício que ele faz. Então, tudo isso interfere na quantidade de insulina que vai ser tomada. Eu tenho pacientes que tomam, por exemplo, a insulina uma vez só ao dia após o almoço. Já tem outros pacientes que ele toma após o almoço, após a janta e após o café da manhã, 3 vezes ao dia. Então depende muito. Essa aplicação eles vão variando o local. Então aplicam no braço, aplica na barriga, aplica nas costas, na perna, né? Porque como é muita aplicação e é a vida inteira aplicando, os locais vão ficando cheios de grumos, tá? Os locais vão ficando bem parecendo uma casca de hipocã, tá? Toda cheia de erupções. Então fica com aquele aspecto mesmo por causa da aplicação da insulina, né? Que a pessoa tem que ficar se aplicando pro resto da vida. Então a pessoa pode ser aplicada tanto no braço quanto na parte abdominal, né? Na barriga, nas costas e na parte aqui da coxa. Não é tão aplicado nas costas porque a pessoa não consegue se auto-aplicar. Então os lugares mais aplicados é no braço, na parte abdominal e na coxa, tá? Na parte lateral da coxa. Então a pessoa faz uso dessa insulina. Só que até ela achar, vamos a gente se diz assim, o nível correto que ela vai utilizar de insulina é bem complicado. Mesmo realizando o exame ele não é exato. Por exemplo, você vai usar 2 UI de insulina ao dia. Não, né? Ele não vai vir falando isso. Ele vai te indicar a quantidade de glicose e aí vai sendo colocada essa insulina para ver até quando o valor correto que vai se apresentar. Então, o perigo está quando se começa a fazer uso da insulina, porque pode-se fazer um uso de um valor muito alto e acontecer a hipoglicemia, né? O que é hipoglicemia? A baixa da glicose. Olha aqui, né, que vamos colocar aqui que divergentes. Ao mesmo tempo que eu tenho a diabetes, que é uma hiperglicemia, né, uma glicemia muito alta, eu posso começar a utilizar a insulina e ela ocasionar uma hipoglicemia. E uma hipoglicemia, o que ela pode ocasionar? A morte também, né? Então, tanto a hiperglicemia faz mal, quanto a hipoglicemia também faz mal, né? Que é a baixa de glicose. Então, essa baixa dessa glicose, ela pode ocasionar uma convulsão. Então, toda vez que a pessoa começa a fazer o uso da insulina, nós, atendentes de drogaria, né, que fazemos a atenção farmacêutica, temos que ser dito isso para o paciente. Olha, você mora sozinho ou você mora com alguém, porque principalmente à noite, enquanto a pessoa dorme, a glicose cai e ela pode cair muito com a insulina e dar essa hipoglicemia, né? Porque à noite a gente não se alimenta, a gente não fica se alimentando, né? Conforme durante o dia. Então ela já dá uma baixada e ainda mais com a insulina, a pessoa pode convulsionar e não voltar, né? Pode acontecer a morte. Então é bom a gente, quando a pessoa iniciar a fazer o uso da insulina, avisar ao paciente, né, que é importante que
que tenha uma pessoa ao lado, principalmente à noite, no início, de adaptação desta insulina, né? Que essa insulina, ela tem que ser adaptada, a pessoa tem que se adaptar a ela, principalmente criança também tem que ser adaptada, para depois ir fazendo o uso normal. A insulina que é dada no posto, né? Porque os postos de saúde, a saúde, ela entrega a insulina para a pessoa. Ela entrega a insulina, ela vem numa ampola, tá? Uma ampolinha. E essa pessoa, se ela usar 2 UI, por exemplo, ela suga 2 UI na seringuinha e deixa o restante ali dentro para ser usado na próxima vez. Quando ela faz uso dessa ampola e seringa, o correto é ela realizar uma seringa para cada aplicação. E essa ampola ser guardada na geladeira para não ter a proliferação de bactéria. Então, após aberta, você guarda ela na geladeira para ela não ter proliferação de bactéria. E porque isso já é errado, tá? O correto é o que a gente vende na drogaria também, que é a caneta. Porque a caneta, você só usa, você controla, você coloca, né, a quantidade que você vai utilizar, você controla, aplica só a quantidade correta e ela fica totalmente guardada, que ela vem com bastão, dentro dela vem a insulina, totalmente estéril, totalmente guardada, você não corre o risco de contaminação. Além disso, a única coisa que você troca da caneta é a agulha, né? Você não tem que ficar trocando seringa, agulha, enfim. Só que ela é bem mais cara e tem pessoas que infelizmente, né, não tem a condição e utiliza a que o SUS oferece, né? E o SUS oferece essa da ampola. Além disso, teve uma época que o SUS não estava fornecendo a seringa, né? A seringa com a agulha. Tava só oferecendo a insulina. E aí as pessoas pegavam a insulina e vinham comprar a agulha, né, e a seringa de insulina. A agulha e a insulina de insulina era cara, né? Cada agulhinha com a seringa custa em média de 4 a 5 reais, né? O que a pessoa fazia? Comprava para uma semana, né? Comprava um saquinho ali que vem com 10, então gastava 40 reais para utilizar e ia reutilizando essas agulhas e essas seringas, né? É em mim mesmo, não faço aplicação em outra pessoa, a única pessoa que utiliza sou eu. Mesmo assim, né? Mesmo a gente fazendo uso em nós mesmos, a gente tem proliferação de bactéria e pode ocasionar uma infecção naquele local que tá fazendo a insulina. Porque ela é um pérfuro cortante, né? Ela corta aquele local, né? Para ela entrar, para ela despejar a insulina. E é perigoso. Mas eu também entendo a população. Então, para mim, é melhor que ela reutilize essa agulha e essa seringa, mas tome a insulina, do que ela não tomar a insulina, né? Porque se ela ficar sem insulina, pode ocasionar problemas mais graves. Então, como se diz, é difícil, né? Então, a gente tem uma complicação aí por causa da questão de valor. O posto de saúde também não oferece todas as agulhas e seringas, né? Eles oferecem um tanto para a pessoa lá, e aí a pessoa tem que comprar o restante, a pessoa também não compra, faz uso só daquelas seringas. Mas o correto é cada aplicação uma seringa e uma agulha nova, né? E além disso, se você abriu uma ampola, não usou toda a ampola, é só um pouco da ampola, guardar esse restante que sobrou da insulina na geladeira. Isso tudo deve ser falado para o paciente, porque às vezes lá no posto de saúde que ele vai, ele não é informado dessas informações. E aí ele guarda em qualquer local, e aí pensa no calor que está fazendo, né? Nossas cidades hoje, principalmente ontem, fez um calor tremendo, né? A gente vive em cidades com um calor muito alto, né? Não existe mais frio. O calor é demais. Então a proliferação de bactéria é bastante, né? Então a gente não pode deixar. E na maioria das vezes as pessoas ainda deixam em lugar úmido. Por quê? Deixa na cozinha, né? Só um minuto. Desculpa, pessoal. Deixa na cozinha, por exemplo. Deixa lá em cima da pia, num lugar mais úmido, onde pega umidade e a proliferação de bactéria é maior. Então, o correto é deixar dentro da geladeira, porque com a temperatura mais alta, mais fria, a bactéria não se prolifera e você não tem a contaminação. Porque já é errado você pegar aquela agulha com a seringa já usada, colocar dentro ali da ampola, retirar o líquido para aplicar. E seria mais errado ainda você deixar num local inadequado. Então, tudo isso, fora que o medicamento perde estabilidade, né? O medicamento, ele tem uma estabilidade, ele tem que ser seguido essa estabilidade. E se ele fica fora do local dele correto, ele perde essa estabilidade.
tá bom? Mas, graças a Deus, o SUS pelo menos oferece essa opção, né, para as pessoas, né? Porque teve épocas que eu não oferecia, nos Estados Unidos, por exemplo, não oferece, né, é só comprado. Lá eles não têm, né, sistema de saúde, então a pessoa tem diabetes, a pessoa tem que comprar, ou a pessoa, como se diz, tem os problemas da diabetes, né, vem a óbito por causa da diabetes. Lá nos Estados Unidos, a taxa de pessoas que morrem com diabetes é muito alta, por causa da questão do custo, né, porque tem pessoas que não têm condição de ficar pagando, né, comprando as insulinas e fazendo a aplicação, e vem a óbito por falta da medicação, né? É triste. Então, graças a Deus que aqui no Brasil a gente tem, né, o sistema de saúde, por mais que ele seja precário por falta de verba, mas ele ainda consegue atender a população, né, e a gente tem a insulina dispensada. Como a gente também tem os medicamentos dispensados, né? Os medicamentos para diabetes tipo 2. A diabetes tipo 2, como a gente disse, ela é uma diabetes que a gente tem o pâncreas produz a insulina, mas uma quantidade menor. E para a gente controlar, né, para fazer com que todo esse nível de glicose seja absorvido pela minha célula, existem medicamentos, por exemplo, a metformina, né, a glicazida, glimepirida, são medicamentos de uso, né, para pessoas que têm essa diabetes tipo 2, fazem uso, né, e essa medicação ajuda o corpo a absorver essa glicose. Esses medicamentos são dados pelo programa do governo, que é um programa que a gente chama de farmácia popular, tá? A farmácia popular é um programa do governo em dispensar medicamentos de controle, né? Para hipertensão, diabetes, arritmias, colesterol. Então, ele dispensa esses medicamentos através deste programa. Então, as drogarias fazem dispensação gratuita para a população desses medicamentos e o governo paga para a drogaria por esses medicamentos. Então, isso é um programa, né, do governo que chama Farmácia Popular para entrega de medicamentos para quem tem diabetes. Bruna, é caro esses medicamentos? Não, não são caros. Metformina, por exemplo, é R$6, tem outros que é R$7, glimepirida é R$10, né? Tem os éticos, claro, que são bem mais caros, e tem esses medicamentos que são uma faixa etária menor de custo e é muito utilizado também pela população, né? Eu tenho pacientes que fazem uso desde o losartana para hipertensão até um medicamento de diabetes, né? E pegam pelo governo, pelo programa da farmácia popular, que entrega esse medicamento gratuito também, correto? Ah, mas eu quero comprar, meu avô quer comprar, minha mãe quer comprar, ótimo. São precinhos legais, um preço bom, né? E dá também para a pessoa fazer uso, comprar e assim por diante, ok? Então, tanto a insulina, né, quanto os medicamentos de diabetes são entregues gratuitamente pelo governo, tá bom? Ou seja, o tratamento ele só não é realizado pela pessoa se a pessoa não quiser, porque se ela tem acesso à insulina gratuita, se ela tem acesso à medicação gratuita, ela só não faz uso porque ela não quer. Porque ela não quer fazer uso, né, daquela medicação. Porque se você tem, o mínimo que você tem que fazer é fazer o uso dessa medicação corretamente para não ter um descontrole nessa glicose, né, na sua diabetes. E a gente vê muitas pessoas que não fazem esse uso corretamente, né? E aí de uma diabetes tipo 2 passa para uma diabetes tipo 1 sem uma necessidade, sendo que a gente tem tudo gratuito. O SUS também oferece nutricionista, né, gratuito para quem tem diabetes, passa pela nutricionista, e a nutricionista vai dar um cardápio, né, a ser seguido, que nem todo mundo segue também. Se alimentar com fibras, mais fibras, então se alimentar de pão integral, né, macarrão integral, de alimentos integrais que são melhores para fibras, né? Não se alimentar muito de pães, né? Pães, massas em excesso, arroz, reduzir ou parar com arroz. Não tomar refrigerante de forma alguma, porque o nível de açúcar do refrigerante é muito alto.
diminuir ou cortar totalmente os doces, né? Então, quem tem diabetes tem uma vida controlada, que a gente fala. Tem que possuir esse controle de alimentação. Infelizmente. Ah, Bruna, mas eu vou ficar sem comer? Não, às vezes quando você tá com muita vontade, come um pouquinho, né? Ou seja, toma um pouquinho de refrigerante se você tiver com uma vontade. Mas, infelizmente, quem possui diabetes tem que fazer esse controle de alimentação. Porque não adianta nada você fazer o uso dos medicamentos e não ter esse controle na alimentação. O medicamento ele não vai fazer milagre ou vai fazer com que você sare completamente ou que você tenha a cura, de jeito maneira. Vejo paciente também que ele vem aqui na drogaria e ele faz o teste de glicemia, né? O teste de glicemia em jejum, ele normal para uma pessoa que não não tem diabetes, é até 100, de 70 a 100 em jejum. Após 2 horas de ingestão de alimento, ou seja, eu almocei, né? Então, após 2 horas, o normal é até 150, tá bom? Então, a gente tem essas diferenças de valores que dá naquela maquininha. O paciente vem, faz o teste e, por exemplo, dá 110. Ele tá em jejum e ele fez o teste da 110, só que ele tem diabetes. Aí ele fala assim, não vou tomar o remédio hoje não, porque minha diabetes tá boa. Pessoal, a diabetes da pessoa está boa porque ela está fazendo uso do medicamento, tá? Porque a hora que ela parar de fazer o uso do medicamento, vai voltar a desregular. E aí fica mais difícil ainda de você controlar novamente essa diabetes, tá? Então, quando o paciente faz para você, fala assim, não, ela só está controlada hoje porque a senhora fez uso do medicamento dias anteriores, né? Está fazendo uso. Então, hoje a senhora tem que fazer o uso, porque se ela estiver baixa, ela não vai abaixar mais. Tá? Ela vai apenas controlar o medicamento, a insulina, eles fazem o controle, tá bom? Da quantidade de insulina e não desregulam, tá bom? Então, se ela está controlada, é porque o medicamento está sendo útil, tá? Mas não deve parar de se tomar este medicamento. E a gente ouve isso principalmente de idosos todo dia que dentro da droga. Não, hoje tá bom, eu não vou tomar o remédio. Aí amanhã vem, tá descontrolada. Né? Por quê? Porque parou de fazer o uso do medicamento. E a diabetes não tem cura, não é assim, eu não vou parar de tomar o remédio um dia. Sempre vai ter que continuar tomando ou a insulina ou o medicamento. Quando a gente fala que o paciente está pré-diabético, é quando o nível ainda está baixo. Por exemplo, está em jejum, fez o teste de glicemia e deu, por exemplo, 110. O normal é até 100. Então, esse é um paciente que ele tá pré-diabético. Ele tá com o nível aumentado, né? Não tão aumentado para ser classificado como diabetes, mas ele está um pouco aumentado. Então, ele tem que começar a fazer o quê? Princípio,